Olá pessoal, boa tarde a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, amém? Eu sou o evangelista Joel Castro e como vocês podem ver, hoje eu estou aqui novamente no Monte da Luz, que fica localizado na cidade de Embu das Artes, São Paulo. Irmãos, nesta tarde eu quero compartilhar com vocês a respeito do quarto sonho que eu tive, dentre muitos outros que o Senhor tem me concedido. Amém? Tem como tema o metrô pegando fogo e uma mulher com vestido manchado de sangue. Amém? Mas antes disso, quero convidar você para a gente ler a palavra de Deus. Você que tem a sua Bíblia, pode estar abrindo no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Diz assim a palavra: E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Em outras versões fala carruagem de fogo. Amém? Só um instante. Vamos orar. Senhor amado Deus e eterno Pai, nesse momento, meu Deus, em que nós vamos aqui compartilhar mais uma vez de um relato, Senhor, pedimos, meu Deus, que o Senhor nos dê entendimento e compreensão a respeito das tuas revelações e da tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, este sonho, ele aconteceu no ano de 2005, aqui mesmo em São Paulo. Eu morava no bairro Jardim Germânia, na zona sul de São Paulo. Eu sonhei que eu estava na estação de metrô da linha azul, aguardando o metrô da linha que vem de Jabaquara para Tucuruvi. Eu estava ali aguardando, era praticamente no horário de 17 para 18 horas. Mas num dado momento, eu achei estranho, porque geralmente no horário de 17 até umas 19h30, ou no máximo 20 horas, é considerado, não só aqui em São Paulo, mas nas grandes metrópoles, a hora do rush. Ou seja, a hora do pico, da correria, do congestionamento, de trânsito, de ônibus, de carro, de pedestre. E eu achei estranho porque, sendo essa hora do rush, como que eu estava sozinho ali? Cadê o pessoal? Até pensei que estava havendo alguma greve. Mas até aí tudo bem. Fiquei lá aguardando. E num dado momento eu olho para a esquerda e vejo, apareceu no início do túnel o metrô. E fiquei olhando. Aí, irmãos, eu percebi algo diferente naquele metrô. Das janelas e do trilho do metrô estava saindo fogo. Várias chamas de fogo. E na cabine do motorista estava sem o motorista. E ao mesmo tempo, no meio do trilho entre eu e o metrô, eu vi uma mulher.
morena, de cabelo curto, com as mãos abertas assim, e pernas abertas no meio do trilho, com a cabeça baixa, não deu para ver o rosto, o cabelo cobriu o rosto, e o vestido todo manchado de sangue. Aí eu vi aquela cena, fiquei assustado, aí eu digo, meu Deus, o que é isso? Não consegui entender nada, fiquei estático e sem reação. Aí eu continuei olhando para o metrô, pegando fogo. E no dado instante, eu percebo que esse metrô, ele acelerou, entrou numa velocidade incrível, tipo de 1 a 2 segundos. E aí ele veio, passou na plataforma nessa velocidade. E eu só senti, não cheguei a ver, mas eu senti que uma mão grande, uma mão forte, pegou no meu braço e me levou para o alto, me arrebatou. Quando eu percebi, a gente já estava passando da camada atmosférica, chegando já no universo, né, que é o segundo céu. Mesmo assim, ainda dei uma olhada para baixo e percebi que, de fato, a gente estava se distanciando do planeta Terra. O planeta Terra estava ficando pequeno e a gente estava subindo cada vez mais. E aí eu percebi que era o arrebatamento. E eu tive uma certeza no meu coração que era o anjo do Senhor que havia me pegado. E a gente estava num arrebatamento. E aí o anjo continuou me levando para um local bem alto. Chegamos num lugar muito alto. Creio ser o terceiro céu, né? O céu do Senhor. Chegando lá, havia um local todo branco, muita nuvem. E parecia ser uma porta. E algo parecia ser um batente. Então, quando o anjo chegou ali comigo, segurando no meu braço, na hora que ele ia me colocar nesse local que parecia ser um batente, para a gente entrar ali naquela porta, na hora veio na minha cabeça: e a minha família? Cadê a minha família? Aí nessa hora, o anjo soltou o meu braço, eu acordei e me despertei aqui embaixo, já na minha cama, assustado. E como de praxe, não contei para ninguém, guardei só comigo. E fiquei imaginando, o que será isso, meu Deus? Esse foi o sono. Mas passado os tempos, né? Em uma análise e discernimento sobre esse sono, eu vi as seguintes conclusões. Que esse sonho, ele nos traz dois despertamentos muito importantes. Um é do arrebatamento e outro é da busca das almas. Quando eu digo para nós, é porque esse sonho, apesar de ser só para mim, mas de alguma forma, ele é também para todas as pessoas que almejam o arrebatamento, que crê nessa promessa do arrebatamento. Amém? Mas você vai entender. Eu vou falar agora com detalhes a respeito das situações que aconteceram no sonho, ao qual eu tive o discernimento. Na primeira situação, de fato, foi direcionado direto a mim, a minha pessoa, que foi quando o anjo chegou lá em cima, né? Na hora que ele ia me colocar naquele local que era para eu entrar, creio eu, que esse anjo já havia sido ordenado por Jesus para me mostrar algo celestial ali no céu. Só que ele me soltou. Mas por que será que ele me soltou? Inclusive, quero dizer aos irmãos que muitas pessoas já foram usadas, Deus já arrebatou muitas pessoas para mostrar os mistérios do céu e até do inferno. Há quem não acredite nisso. Tudo bem, mas não critique, fique na sua fé. Porque de repente a sua crítica pode ser para a sua própria condenação. Tome cuidado. Você não crê? Amém. Você fique na sua fé. Mas quem crê, os sinais só vão seguir aos que creem. Aos que não crê, não seguirá esse sinal. Amém?
Então, irmãos, por que será que o anjo soltou o meu braço? Porque ele percebeu que eu não estava focado no que estava acontecendo, que era o arrebatamento para Deus me mostrar algo. Eu não estava focado, eu pensei em quê? Na minha família. Estava preocupado com a minha família, muito mais do que em mim mesmo no arrebatamento. Porque nós sabemos que o arrebatamento ele é individual. E eu estava preocupado com a minha família. Inclusive, desde esse dia, irmãos, eu passei a me preocupar com o que diz lá no texto de Mateus 12,50, né? Que fala que os meus servos, né, que obedecem ao Pai Celestial, aqueles que servem ao Pai Celestial, esses são considerados da minha família. Esses que são a minha irmã, o meu irmão, a minha mãe, o meu pai, os meus filhos, meu primo, meu amigo, enfim, ele é tudo nessa hora. Muito mais importante do que qualquer coisa. Então eu passei a dar credibilidade para esse texto e parei de me preocupar, porque eu era muito preocupado com a minha família. Eu digo não, vou cuidar de mim, a salvação individual. O Senhor sabe, usa seus profetas, várias pessoas para falar à sua família. Amém? Mas é lógico que a gente vai dar atenção para a família no que for necessário, mas jamais dar prioridade para ela, a não ser para Jesus. Amém, irmãos? Uma segunda situação foi quando o metrô acelerou, naquele tempo de 1 a 2 segundos, muito rápido, quando ele passou ali na plataforma e me arrebatou. Essa parte, irmão, simboliza o arrebatamento da igreja. Por quê? Porque o arrebatamento da igreja vai ser muito rápido. Vai ser muito rápido, né? Inclusive tem um texto, irmãos, que testifica esse tempo que eu estou falando, que apareceu no meu sonho. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, na parte A, ou seja, no início do versículo, fala assim, que no momento, no abrir e fechar de olhos, olha só, a velocidade, a rapidez, no abrir e fechar de olhos, ou seja, não piscar. Eu vou piscar aqui para você ver o quanto rápido que é. Veja bem, ó, já foi, já pisquei. Foi rápido, já foi arrebatamento, já aconteceu. Não vai dar tempo de fazer nada. Vai ser muito rápido. Então, irmãos, devemos ficar atentos a esse arrebatamento. Não sabemos a hora e nem o dia em que ele virá. Mas nós temos que estar preparados, porque esse arrebatamento nós sabemos, ele é iminente. Amém? Inclusive, irmãos, eu quero fazer aqui só um comentário, rapidamente, em cima daquele texto que nós acabamos de ler, no início de 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, né? Que fala que Eliseu estava andando ali com Elias, daí no dado momento apareceu ali o carro de fogo, com um cavalo de fogo, e arrebatou ele. Mas eu quero chamar a sua atenção para a parte do carro de fogo com o cavalo de fogo. Por quê? Porque surgiu alguns questionamentos aí, irmãos, que eu considero interessante, mas não muito importante. Como, por exemplo, como será que nós vamos ser arrebatados? Será que nós vamos ser arrebatados igual a Elias, em carro de fogo, em cavalo de fogo? Igual a Enoque, que sumiu? Como será que vai ser? Será que vai vir um monte de busão, um monte de metrô pegando fogo e levar nós? Será que vai vir um monte de nave espacial, cada um vai ter uma nave espacial e vai levar nós? Ou será que nós vamos ser transformados num monte de bolinha branca e subir? Igual como mostra naqueles filmes, né? Você que já assistiu aqueles filmes gospel, quando chega a cena do arrebatamento, né? As pessoas ficam tudo brilhantes, aí de repente elas se transformam numa bolinha e sobe. Será que vai ser assim? Todo mundo vai se transformar numa bolinha e subir? Então, isso não interessa, isso não importa. Não importa de que maneira que vamos subir. O importante é ser arrebatado e sair daqui dessa terra e ir morar no céu com o Senhor Jesus. Amém? Então não vamos perder tempo com isso, né? Tem pessoas perdendo tempo com isso. Não importa. O importante é ser arrebatado, viver em santidade. Porque sem a santidade nós não veremos a Deus. Amém? Uma outra situação que nós vimos lá também,
na questão da mulher, no meio do trilho, com o vestido manchado de sangue. Essa parte, irmão, simboliza o suicídio de muitas pessoas que está acontecendo. Muitas pessoas, irmãos, estão se jogando na frente de trem, de metrô, de carro, pulando de viadutos, se enforcando. Nós sabemos que existem vários relatos verídicos a respeito desse tipo de morte, de suicídio. Mas eu vou citar aqui rapidamente, só 4 exemplos, rapidamente, para você ter uma ideia do que esse tipo de morte faz. Amém? Por exemplo, um exemplo bíblico. Lá em Mateus 27,5, nós sabemos que fala de quem? Judas Iscariotes. Né? Judas Iscariotes, quando percebeu que tinha feito uma coisa errada, né? Entregou Jesus por 30 moedas de prata lá para os sacerdotes, para os fariseus, ele se arrependeu. Mas praticamente ele não se arrependeu. Na verdade, ele sentiu remorso. Ele não se arrependeu de fato. Quem se arrependeu de verdade foi o apóstolo Pedro. Quando ele negou a Jesus, né? A palavra de Deus diz que ele chorou amargamente, né? Foi batizado no Espírito Santo, e quando ele pregou, mais de 3.000 almas foram ganhas. Aí sim, o apóstolo Pedro se arrependeu de verdade. Mas já Judas Iscariote fez o quê? Foi se enforcar. Então, irmãos, quantas pessoas hoje não estão assim como Judas? Tem pessoas que, não, eu me arrependo, eu perdoo essa pessoa, né? Me arrependi. Mas no fundo, lá do seu coração, está guardada uma mágoa, um rancor, um ódio. E essa pessoa nem sabe que aos poucos ela está se suicidando e que não haverá salvação se ela se suicidar dessa forma. Amém? Então, irmão, devemos ficar alerta. Outro exemplo, aconteceu em maio de 2015 na Inglaterra, na estação de trem de Bristol. Um jovem de 18 anos se jogou na frente do trem e ainda deixou um recado para o seu pai no vídeo, dizendo que teria ido se matar por causa da depressão. Ele era usuário de droga. Seu pai acordou de manhã, viu o vídeo, tentou correr lá para ver se fazia alguma coisa, mas não houve mais jeito. Já tinha se matado. Outro exemplo aconteceu em junho de 2004, aqui mesmo em São Paulo, na estação de Guaianazes, da região metropolitana. Uma mulher de 30 anos se jogou na frente do trem e deixou um recado para sua amiga, dizendo que tinha feito isso por causa de quê? Da depressão. E que não havia mais jeito para ela. O outro exemplo aconteceu também aqui em São Paulo, próximo da estação de Poá. Agora, recentemente, em junho já de 2022. Né? Uma mulher de 35 anos se jogou de cima do viaduto ou da passarela que fica próximo da estação de Poá e se matou. Os relatos não dizem o motivo, mas talvez nem precise dizer. Sabemos que o motivo geralmente é o quê? Depressão. Então, irmãos, estou mostrando esse relato para vocês, para você ter uma ideia de que o quanto o diabo e os seus demônios não estão brincando, eles não estão de brincadeira. O espírito da morte, junto à depressão, está ceifando centenas e milhares de pessoas para o inferno. Amém? Então, irmãos, inclusive, a Câmara dos Deputados fizeram uma pesquisa com o Dr. Humberto Miller, um psiquiatra. E ele fez uma pesquisa e ele chegou a uma conclusão de que a cada 45 minutos, uma pessoa morre com esse tipo de morte de suicídio. Imagine isso em um dia, em um mês, em um ano. E isso só aqui no Brasil, imagine no mundo inteiro. Quantos milhões de pessoas não morrem nesse tipo de morte? Suicídio. Amém? Então, irmãos, Deus está nos alertando sobre isso.
Mas uma pergunta que não quer calar é a seguinte: o que que nós cristãos podemos fazer para resolver isso? Talvez a gente não possa fazer muita coisa, mas o pouco que nós sabemos, nós devemos fazer. Só não podemos ficar de braços cruzados e deixar a morte passar. Não, irmãos. Vamos descruzar os nossos braços e vamos partir para cima. Ah, irmão, mas eu já faço evangelismo lá na minha igreja, no meu grupo. Não tem problema, estou falando de você fazer um propósito pessoal entre você e o seu Deus, de buscar essas almas. Mas como? Como? Existem várias estratégias, irmãos. Existe panfleto, existe convite, existe Bíblia, existe livro, existe roupa, existe calçado, existe comida, alimento, presente, seja lá o que for. Um ponto de contato para você usar para levar para essa pessoa junto com a palavra de Deus. Mas temos que fazer algo. Só não podemos ficar parados. Amém, irmãos? E você que vai evangelizar só, lógico, você vai por lugares livres e o cuidado para ir em lugares fechados, perigosos, porque você vai só, né? Correndo risco de segurança. Seria bom você ir com 2, com 3, com 4, com 5, não importa. Mas nós temos que ir. Amém, irmãos? Vamos ficar atentos ao que o Espírito está dizendo à igreja. Nós vimos que lá no livro de Apocalipse 3,13 fala o quê? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos? Então, irmãos, vamos atentar. Vamos ficar alerta, não só para o arrebatamento da igreja, como também para a busca dessas almas. Amém? Então era esse o sonho que eu queria falar. Vamos agradecer a Deus agora. Amém? Feche os seus olhos. Senhor amado Deus e eterno Pai, muito obrigado, meu Deus, por esse relato, Senhor, pela Tua palavra, meu Deus, que tem sido, meu Deus, de direcionamento para nós, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus, por esse momento maravilhoso. Ó, meu Deus, eu peço também, Senhor, que o Senhor nesse momento visite o lar dessa pessoa, desse homem, dessa mulher, desse jovem. Faz uma visita com providência, faz uma visita com cura, com libertação e com salvação dentro dessa família, dessa pessoa, meu Pai, aonde quer que ela esteja, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço isso, Senhor, e te agradeço. Amém. Bem, irmãos. Então, irmãos, antes de eu colocar aqui um louvor que eu separei para vocês, eu quero fazer um apelo aqui rapidamente a todas aquelas pessoas que ainda não aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, ou aquelas pessoas que estão afastadas da igreja e querem se reconciliar. Amém? Se você crê e você tem disposição, podemos fazer isso agora. Se você crê, levante a sua mão e repita comigo esta oração. Amém? Senhor Jesus, nesse momento, eu reconheço todos os meus erros e peço perdão de todos os meus pecados. E prometo ao Senhor que a partir de hoje lutarei para não mais pecar. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador da minha alma. Escreve o meu nome no livro da vida e me faz morador da eterna cidade santa, a Nova Jerusalém. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Amém. Irmão, se você fez essa oração com sinceridade no seu coração, eu aconselho você a procurar uma igreja evangélica mais próxima de sua casa e congregue lá e seja batizado nas águas. Se você pode ser batizado nas águas, então você vai lá. Se você está no leito de dor e não consegue ir, mas só o fato de você aceitar a Jesus, Deus já vai te dar a salvação. Amém? Aconselho a você, inclusive, a procurar uma igreja que pregue a trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que pregue sobre o céu e o inferno, que pregue sobre os dons espirituais e os frutos do Espírito Santo, que pregue sobre o Apocalipse,
que pregue sobre a santidade, que pregue sobre a sã doutrina, acompanhado dos costumes mais conservadores e mais rígidos que existem. Amém? Esse é o meu conselho particular, mas fique à vontade. Congregue na igreja no qual você achar melhor, no qual você consiga ficar, tá bom? Isso é que eu digo para vocês, e que Deus abençoe. Amém? Vou colocar agora aqui um louvor para vocês ouvirem, e até o próximo vídeo. Amém? Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Só um instante, irmão. Tchau, irmão. Fica com Deus. O mundo quer crescer, alcançar as alturas com o seu poder. Ele quer nos convencer que tudo é pra sempre, o que importa é o prazer. Mas como a torre de papel, os seus dias estão contados para ser um réu. Como a torre de papel, sua glória e suas máscaras cairão. Enquanto o mundo tão descrente vive na ilusão, os sinais anunciam sua versão. Quando acordar, vai chorar pensando teu fim, mas será o começo da destruição. Não ficará pedra sobre pedra da Babilônia que se exaltou, e a terra inteira entrará na tribulação, porque a igreja que pregava Deus arrebatou. No grande dia do arrebatamento, só a igreja do Senhor estará de pé. Cairá o mundo, perderá o inferno, só a igreja do Senhor estará de pé. No grande dia do arrebatamento, só a igreja do Senhor estará de pé. Caiu o mundo, perdeu o inferno, só a igreja do Senhor estará de pé. Naquele dia haverá grande desespero e tragédia por toda a terra. Os meios de comunicação e redes sociais estarão informando sobre o acontecimento que se abateu sobre a humanidade. Cresce o número de pessoas desaparecidas por todas as partes de carros abandonados e alarmantes em Orient após o desaparecimento. Algumas pessoas estudiadas esperaram na fronteira e Nova York e A igreja prega, a igreja anuncia, a reino você é chegado, o reino de Deus. No grande dia do arrebatamento, só a igreja do Senhor estará de pé. Cairá o mundo, perderá o inferno, só a igreja do Senhor estará de pé. No grande dia do arrebatamento, só a igreja do Senhor estará de pé. Caiu o mundo, perdeu o inferno, só a igreja do Senhor estará de pé. A igreja que renunciava subiu, a igreja que adorava subiu, a igreja que esperava subiu, mas o reino deste mundo caiu. A igreja que orava subiu, a igreja que pregava subiu, a igreja que se consagrava subiu, foi recebida e coroada no céu. No grande dia do arrebatamento, só a igreja do Senhor estará de pé. Cairá o mundo, perderá o inferno, só a igreja do Senhor estará de pé. No grande dia do arrebatamento, só a igreja do Senhor estará de pé. Caiu o mundo, perdeu o inferno, só a igreja do Senhor estará de pé. No grande
arrebatamento. Só a igreja do Senhor estará de pé.